Deputado Raul Jungmann. Bom, primeiro eu queria voltar a um ponto e pedir ao Marcelo que, no fecho do bloco anterior, disse que alguém tinha vazado dados sigilosos. Então, como isso é crime, eu gostaria que o Marcelo esclarecesse quem fez isso para não ficar pairando nenhuma dúvida, viu, Marcelo? Então é importante esclarecer isso. No que diz respeito à pergunta que você fez, Vânia, referente à primeira empresa que poderia fazer a delação, como também a questão do ressarcimento, né, que você colocou, eu acho que a medida, de um modo geral, afrouxou, tá certo, os controles e reduziu as obrigações, tanto para firmar o acordo de leniência, como também no que diz respeito aos delitos praticados pela empresa. Nada contra as empresas prestarem um acordo de leniência, nada contra a manutenção dos empregos, a arrecadação dos impostos. Mas falando aqui com relação um pouco ao que o Hugo falou, quer dizer, de uma certa politização, inclusive que eu não sei se o Hugo quis dizer isso, mas não tem problema. Tudo bem, mas eu quero pegar nesse sentido, mesmo que você não tenha dito. O problema é que nós estávamos discutindo a 3636, muito bem, quando o governo edita a medida provisória 703. E, ao mesmo tempo, Vânia, nós sabemos que existem hoje sendo negociadas, sem nenhuma transparência, sem a fiscalização do Tribunal de Contas da União, não é certo? Pelo menos 6, 7 e 8 acordos de leniência. Então, a politização é inevitável. Como o governo é também parte, como o governo também é réu, quem é que nomeia o ministro-chefe da Controladoria Geral da União? É presidente da República. Ele não tem autonomia, não tem mandato, não é uma agência anticorrupção, como parece ser o desejo do TCU, e tomara que isso se torne verdade, venha a ser. Então, veja bem, a nossa posição é que, neste momento, primeiro, nós temos uma sonegação de informações ao Congresso Nacional, porque o TCU é o órgão auxiliar do Congresso Nacional. E nós temos o direito e o dever constitucional de acompanhar isso que está sendo sonegado. Em segundo lugar, entendo eu também, no plano jurídico, que não compete ao TCU, à CGU fazer acordo de leniência. Porque isto é atravessar o papel da Advocacia Geral da União, que tem esse papel de transigir, de acordar na Lei Complementar 73, no seu inciso exatamente sexto. Lá, quem pode transigir, quem pode negociar, quem pode fechar, portanto, acordo de leniência, não é a CGU. Esse é o papel que também vai ser contestado na Justiça, que pertence à CGU. E, por último, aquilo que o procurador tinha colocado. Quem conhece a realidade dos municípios não pode acreditar que você vai conseguir, do dia para a noite, ou em alguns anos, equipar esses municípios, os seus órgãos de fiscalização interna, para fazer acordo de leniência, aonde ele, ao mesmo tempo que ele pode multar, ele ao mesmo tempo pode reduzir essas multas. Então, na verdade, você pode estar criando um canteiro de alguns milhares de lava-jatinho pelo Brasil afora. Por isso é que eu volto a dizer e insisto nesse ponto, tá certo? Vânia, quem pode fazer em nome do interesse geral isso é o Ministério Público. E a outra coisa, está se afastando o controle judicial. O controle judicial nas ações civis, na questão penal, etc., não pode ser afastado. Não há como afastá-lo. E aí, efetivamente, isso está acontecendo e é um enorme prejuízo que você faz à causa pública. O Rildo Alves de Oliveira, do distrito de Tataíra, da cidade de Desterro, da Paraíba, ele fala que pela primeira vez a população acredita na justiça, que pode ver pessoas ricas na cadeia e pessoas de alto nível na cadeia. Antes, só pobres e negros iam para a cadeia e que agora a população brasileira tem a esperança. Eu queria pegar essa afirmação do Rildo para perguntar para os senhores o que acontece com os responsáveis pelas empresas. Quer dizer, está afastada a possibilidade deles serem processados, porque essa parece ser uma questão que não está muito clara no projeto. É até bom que o telespectador entenda, porque qualquer tipo de punição, ela pode vir administrativamente, por parte dos órgãos de administração pública e nas todas as instâncias, do ponto de vista do controle externo, do contencioso administrativo, dos tribunais, e do próprio ponto de vista da ação jurídica. O acordo de leniência não afasta a possibilidade da justiça... Porque, olha, em hipótese nenhuma, porque... Não impede ações? Não, o que foi falado aqui, lembrando, inclusive, dessa perspectiva, eu não quero tratar do caso concreto, porque eu não sei o que efetivamente está acontecendo, mas o que fala é sobre esta
Ele não arquiva, não manda... Soubesse o seguinte, até que o acordo seja reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas. Não está falando que encerra, que arquiva. Eu acho que esse Desculpa, ponto... não é reconhecido pelo TCU na 703. Não, está reconhecido. O Tribunal de Contas está reconhecido, não tem como não reconhecer. Não tem. Ele faz o papel de fiscalização e ele pode, pela 703, se ele entender que o dano não está devidamente avaliado, o dano que eu falo, sim, claro. Nesse caso ele pode propor a mais, mas não, ele não vai mexer, digamos assim, ele não pode revisar ou negar o mas acordo. Ele pode sim, ele pode, enquanto papel de fiscalização, pode demonstrar isso e até se tiver embasado em informações ilegais. Não, o papel constitucional dele é esse, mas não na 703. Desculpe. Só fazer uma coisa aqui, que é tão difícil concordar com o jogo aqui. mas é fácil nesse aspecto, eu até entendo que a participação da AGU, ou seja, dos órgãos da advocacia, também é importante. Nesse aspecto, talvez essa informação seja uma informação relevante. Não tenha dúvida nenhuma que a CGU tem toda a capacidade de fazer. Porém, agrega até para questionamentos futuros a participação da advocacia pública, que é sempre lógica, porque é quem vai se fazer a defesa das instituições, do acordo principalmente, seja no Tribunal de Contas do Estado, da União, seja onde for. Sobre esse aspecto, eu acho que podemos fazer esse debate que eu acho que aprofunda. Bom, eu vou chamar o deputado Vicente Cândido. A gente está com os últimos 5 minutos do programa. Infelizmente, cada convidado eu gostaria que falasse 1 minuto só para encerrar as questões que foram levantadas. Por favor, deputado. Vânia, essa questão colocada aí pelo telespectador e também levantada agora por você é uma questão central. Terá repercussão penal ou não para os agentes? Olha, o próprio juiz Moro está agora praticando a delação premiada para os gestores públicos, no caso da Petrobras. Foi lá, devolveu o dinheiro, abrandou a pena, está cumprindo pena em casa, está com tornozeleira. Então nós queremos aprimorar isso também, para que dê mais oportunidade para o Estado recuperar o prejuízo. Você recuperou o prejuízo ali para o erário, você vai discutir a dosimetria da pena. Pode ser uma pena menor ou até uma isenção total da pena. Então essa questão foi uma questão central, que não dá para imaginar que a empresa vai pagar 2 vezes. É o caso do CAD. Nós não vimos nenhuma questão penal nos que fizeram até agora acordo com o CAD, não foram poucos. A empresa não vai pagar 2 vezes, pagar pecuniariamente e também pagar com o teu funcionário, o teu diretor preso também. Então, a minha linha é que não tem que ter repercussão penal. Evidente, cada caso é cada caso. Você vai poder administrar isso com o órgão gestor. E, mais uma vez, eu não entendo também a posição de que a gente não deve dar autonomia, competência e atribuição para os gestores do dinheiro público. Se o prefeito pode gastar milhões e bilhões de reais, por que a prefeitura não pode também ter um órgão de controle que fiscalize aquele dinheiro? Ali tem Câmara Municipal, ali tem imprensa, ali tem Ministério Público. Então não vamos querer administrar o Brasil a partir de Brasília, a partir da capital de cada estado. Então tem que dar competência, treinar, autonomia para que os órgãos possam exercer também essa função. Quem pode mais, pode menos. Quem pode gastar bilhões de reais, pode também fiscalizar bilhões de reais. Muito obrigada, deputado Vicente Cândido. Doutor Marcelo Viana. Queria só tocar em 3 pontos rapidamente. Primeiro, responder o deputado Raul Jugman, que de forma alguma quis acusar alguém de vazamento. Se o fiz, me retrato aqui, não era a minha intenção. E só lamentei realmente o fato de ter sido divulgado o nome de uma empresa que está negociando na CGU, uma informação que a gente tenta manter em sigilo, mas obviamente não tenho como acusar ninguém de vazamento. Então fica registrado isso. Mas acho importante até reforçar o papel que o deputado tem feito no Congresso de realmente buscar a fiscalização. O que reforça, de repente, que é o Poder Executivo, é o órgão, sim, a fazer os acordos de leniência, porque ele é o que é mais fiscalizado. É aquele onde você entrar hoje no site, você vê qual é o meu salário, você vê quais são as minhas viagens, você vê a composição, você vê quando é que eu entrei no órgão público e todas as funções das pessoas que exercem o Poder Executivo. Ou seja, é o órgão, de repente, que é mais sujeito à fiscalização se comparado com os outros poderes. Mas queria tocar mais só em 2 pontos para encerrar. A questão do acordo de leniência com mais de uma pessoa, eu acho que não prever essa possibilidade é uma limitação da capacidade investigativa do Estado. Se assim o fosse, o Ministério Público só poderia ter feito acordo com a primeira empresa, que foi a SOG, não poderia ter feito depois com a Camargo Corrêa e com outras empresas que geraram tantas identificações de outros ilícitos, que têm gerado tantos frutos para as investigações. E, por fim, em relação à fiscalização do TCU sobre os acordos de leniência da CGU,
Existe um esforço nosso de compactuar o que está previsto na lei, a necessidade de dar andamento a esse processo em conversas com o TCU, mas a questão é complicada. Não é por menos que o próprio PPS propôs um ADIM contra a IN do TCU, só para fechar. E não é por outro motivo que hoje foi concedido uma liminar pelo Supremo Tribunal Federal à CGU, dizendo que não deve entregar os acordos ao TCU, até que seja julgado o mérito dessa decisão. Então, Deputado Raul Jungmann. Bom, em primeiro lugar, eu reitero, essa lei é inconstitucional porque ela disciplina direito processual civil e isso não pode ser feito através de medida provisória. Em segundo lugar, reitero que a CGU, o órgão do Executivo, é parte e que pode ser eventualmente réu. Portanto, esse processo de fechar os acordos de leniência deveria caber ao Ministério Público, que representa o interesse geral. Terceiro lugar, entendo que é caótico você colocar na mão de 11 mil órgãos de controle interno, fechar acordo de leniência e, ao mesmo tempo, permitir que ele faça o ajuste de quanto é que vai custar isso. Isso pode ser uma grande possibilidade de corrupção. E entendo a necessidade de, em todo esse processo, ter o controle do TCU, que precisa participar de todas as etapas desse processo, ter o controle judicial em matéria penal, em matéria civil e, obviamente, entender também que o Congresso Nacional tem que ter acesso a todos os passos através do Tribunal de Contas da União. Doutor Júlio de Oliveira. Bem, eu queria tocar em 3 pontos aí para encerrar. Primeiro, que, a meu ver, o próprio Poder Executivo, sempre envolvido nos escândalos de corrupção, a meu ver, não deve ser o encarregado de conduzir os acordos de leniência. Deve ter sempre a participação obrigatória de um órgão que tenha a competência perante o Poder Judiciário de fazer também a persecução penal, já que corrupção sempre é crime. Por isso, defendo sempre a participação obrigatória do Ministério Público. Segundo, na lei do CAD, é dito textualmente que se o órgão tiver as provas necessárias para condenar a empresa, ele não faz acordo nenhum. Então, é só quando realmente a empresa traz informação inédita. E aí, Marcelo, quando você fala da SOG, da Camargo Corrêa, a primeira empresa que traz aquela informação inédita. Não é a primeira empresa da história, não é a primeira empresa da Lava Jato, é a primeira empresa que está trazendo aquela informação. Várias propostas de delação premiada e de acordo de leniência foram rejeitados no âmbito da Lava Jato porque as empresas queriam trazer informações que já tinham sido trazidas pela SOG ou pela Camargo Corrêa. Desculpe interromper, deputado. Não, só para finalizar aqui, veja que esse assunto, né, estou só terminando o programa, né, porque esse assunto vai continuar sendo debatido, se consolidado, lembrando que o mais importante é que nós estamos, nesse princípio, nós estamos discutindo aqui as ações, mas também o desdobramento com relação às empresas. Tem se cobrado muito das empresas e tem que se cobrar cada vez mais as atividades dela de compliance, as atividades que elas estão até aprimorando internamente. E eu acho que isso é um aspecto, a mudança na administração pública, com todos os mecanismos de transparência, mas também na atividade privada. Porque eu acho que isso é importante como garantia, seja para os acionistas, seja também quando ela é gestora de contratos dentro da administração pública. Então, nós estamos ainda iniciando e eu acho que eu tenho certeza que esse debate vai se consolidar e o Brasil, mais uma vez, vai dar bons exemplos. Eu só não gosto de entender que fazer uma lei dentro de um princípio, de um fato em si. Eu acho que a lei é muito maior do que isso, nós temos que ter essa preocupação. Muito obrigada, deputado Hugo Leal. O Expressão Nacional termina aqui, mas você, claro, vai acompanhar esse debate pela nossa página, câmara.leg.br. Lá você também poderá rever ou compartilhar este ou outros programas. Na próxima semana, nós voltamos com discussão sobre a reforma da Previdência. Mande a sua participação. Obrigada pela audiência e até a próxima.